Fala pessoal, bora comentar hoje sobre várias perguntas que vocês me enviaram. Posso ter várias elétricas, carteira previdenciária, rentabilidade não paga boleto, comprar só abaixo do preço médio e também sobre outras perguntas. Bora lá, direto e reto. Uma pergunta que é muito frequente, que algumas pessoas gostam de diversificar a sua carteira com várias empresas do mesmo setor. Por exemplo, nessa pergunta foi do setor da energia. Ele perguntou se acha um absurdo possuir de 4 a 5 elétricas na carteira, sendo que ele possui uma carteira com 10 ativos. E talvez seja desnecessário, até porque a correlação pode ser muito grande entre esses ativos. Digamos assim, se ele possui 3 transmissoras, Taesa, ISA-CTEP e Alupar, mas não seria um erro fora da curva, que ele terá uma péssima performance, até porque, se forem boas empresas, que ele julgar que está barato, abaixo do preço-teto, com dívida controlada, com balanço forte, com a perspectiva positiva, então sim, pode gerar uma performance positiva no médio a longo prazo. Então não tem uma regra universal, porém, na minha estratégia, eu gosto de concentrar em menos empresas e eu fico com 8 a 12 empresas na carteira em geral. Mas se para você está tudo bem, então tranquilo, se forem boas empresas abaixo do preço-teto, então tudo certo. Já outra pergunta que eu recebi, Ferbasa e Banco do Brasil para a carteira previdenciária é uma boa? E o primeiro ponto é que vocês podem consultar o histórico de proventos. Por exemplo, aqui no Investor 10, é só entrar no site, clica na lupa e digita o ticker da empresa. E aqui abaixo terá o histórico de proventos da empresa por pelo menos 10 anos. E digo mais, essas duas empresas, a Ferbasa e o Banco do Brasil, pagam proventos há mais de 30 anos, porém, em alguns momentos elas ficaram caras, em outros ficaram baratas. Então, um dos pontos é que você tem que identificar se é um bom momento para comprar, a depender da sua estratégia e do preço teto que você estabeleceu. E ser previdenciária não quer dizer que será um bom investimento, até porque, recentemente a Ferbasa caiu uns 30% na cotação, desde o pico mais recente. O Banco do Brasil, em vários momentos ele caiu 20%, 30% e até 50%. Então, ser previdenciária não quer dizer que a performance será positiva, até porque tem pontos que fogem do nosso controle, quedas robustas que podem acontecer e também se você pagar caro pelo ativo e ele não entregar tanto crescimento assim. Outro ponto, que foi um comentário que eu recebi de um certo inscrito, quando o Banco do Brasil caiu para a faixa de R$30, eu postei esse vídeo, cuidado com a sardinhagem no Banco do Brasil, porque muitas pessoas venderam quando ele caiu dos 42 para a faixa de R$30, isso em dezembro de 2022, e essa pessoa comentou que eu não fiquei vidrado só na parte política, foquei no resultado, nas projeções. Literalmente estava uma barganha, o provento gerado era absurdo de 15% versus o que estava sendo projetado. E ele até comentou aqui, e parabéns por sua opinião, por não ficar vidrado só na parte política, como vemos na maioria do pessoal que cria conteúdo, a ponto de não gerar um conteúdo interessante, e quem profetizou o caos deve estar confuso ou revoltado, principalmente por causa da alta da bolsa e de várias estatais. E realmente foi absurdo, porque a Copasa subiu 85% em 2 meses, o Banco do Brasil subiu mais de 100% de 2 anos para cá, a Petro, o Banrisul, que também subiu uns 60% em 12 meses, a Companhia Energética de Brasília, o Banco da Amazônia, fora outras estatais, Banco Banestes. Então temos aí uma lista de umas 10 estatais que geraram uma performance muito boa e acima do que muitas empresas. E digo mais, apenas um complemento, tem um site chamado Teva Índices, que ele possui vários índices da Bolsa Brasileira, por exemplo, 2 índices que pega a Bolsa sem estatais e outro índice que considera a Bolsa apenas com estatais. Aí perceba que para 12 meses, o índice da Bolsa sem estatais, ou seja, só empresas privadas, é a Vale, a Porto Seguro, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, e esses nomes bem conhecidos, em 12 meses a performance foi de 8,4% com o provento reinvestido, enquanto para 24 meses a performance foi negativa de menos 3,1%. Enquanto as estatais em 12 meses entregaram 51% e para 24 meses, ou seja, 2 anos, quase 100% de retorno total. Então cuidado com o que o pessoal fica pregando, que você tem que ficar longe de estatais e parece que tudo irá virar pó. Mas tudo tem um preço, então se o balanço estiver bom, a perspectiva for positiva e o preço ficar ridiculamente barato e o provento ser muito atrativo, pode acabar sendo um bom negócio. Porém, não é para todo mundo, porque o cara vai lá, se aventura, compra no topo, aí depois o papel despenca
é 30% e ele se desespera e vende no fundo. Já outra pergunta que eu recebi, qual seria o número mágico para eu parar de trabalhar? E eu até comentei aqui que eu não possuo pretensão de parar de trabalhar, ainda mais na minha idade, tem muito chão pela frente, e o máximo que poderia acontecer é de tentar reduzir a jornada de trabalho. E perceba que muitas pessoas que são produtivas, que geram valor, que ajudam muitas pessoas, dificilmente acabam parando de trabalhar. Então cuidado com essa mentalidade, e algumas pessoas que até pararam de trabalhar, ficaram muito ociosas e não aguentaram por muito tempo e voltaram ao trabalho. Já outra pergunta que eu recebi, que também é bem frequente, o que é que possui nessa assinatura de membros aqui do YouTube? Possui uma planilha com quase 60 empresas, com preço-teto, projeções. Você também aprenderá a calcular o preço-teto. Tem quase 300 vídeos educativos para você aprender a gerar renda passiva, principalmente com ações. Tem postagens em texto e também tem a comunidade no Telegram para você tirar suas dúvidas e conversarmos sobre tudo. Fora isso, a possibilidade de ter acesso ao meu assessor no BTG Pactual para vocês conseguirem bons benefícios no BTG. Aí como vocês conseguirão ter essa assinatura, é só entrar no canal, clica em Seja Membro ou no primeiro link na descrição do vídeo. E o valor é R$19,99 por mês e tem aquele ponto que aqui é zero enrolação, não prendo por 1 ano, por 2 anos. Se você assinar e não gostar, você cancela em um clique. Fora isso, eu recebi essa mensagem muito boa, que rentabilidade não paga a conta e ele pensa que não. E tudo bem para quem não quer vender os ativos e só quer viver da renda passiva produzida com o provento que a empresa paga. Mas eu até comentei aqui, é melhor receber 20 mil de proventos e conseguir menos 10% de rentabilidade ou conseguir 50% de rentabilidade na carteira e receber 15 mil de proventos. Então, temos que refletir sobre esse ponto, que queremos alinhar um retorno total bom que engloba o pagamento do provento, o reinvestimento desse provento e também uma eventual apreciação da cotação. Até porque cotações seguem resultados, então se o papel só está de lado ou caindo, muito provavelmente esse papel está patinando na cotação. E essa pergunta que ele mandou foi porque eu tinha conseguido praticamente 60% de rentabilidade na carteira do canal em 2023. E tem aquele ponto que eu sempre cito, que é um clássico no Brasil, no mundo, no exterior, em qualquer bolsa, cotações seguem o resultado da empresa. E também tem aquele ponto que o dividendo está relacionado com o percentual do lucro da empresa. Então, se o lucro for crescente, é provável que o provento também acabe crescendo. E também eu já vi essa frase que é bem interessante, é que sócio tem que querer sempre pagar mais caro por suas empresas, e esse ponto pode ser um grande sinal que no médio a longo prazo essa empresa está gerando valor para o acionista. Até porque se a cotação só cai, muito provavelmente essa empresa está despencando no balanço, a dívida está crescendo, o provento está caindo, a geração de caixa está fraca. Então, alguma coisa deve estar acontecendo para a empresa, ao longo do tempo, estar caindo na cotação. Porém, outro ponto que eu comentei, sócio tem que querer sempre pagar mais caro. Calma lá, para não querer pagar qualquer preço. Até porque esse ponto de querer pagar mais caro é válido desde que o preço ainda fique interessante em função do novo resultado e da perspectiva da empresa. Eu até comentei aqui um exemplo, o Banco do Brasil, que dobrou o seu lucro em comparação com 2018, 19 e 20, e seria praticamente impossível querer pagar novamente R$30 por ação. Então, digamos assim, na época ele lucrava 18 bi e era cotado por R$30, e a previsão é que o banco lucre 37 a 40 bilhões para 2024, segundo o próprio banco. Ou seja, o lucro praticamente dobrou e a cotação também. Então, de forma equivalente, o banco estaria, entre aspas, barato se compararmos a evolução no resultado. Então, tem esse ponto de querer pagar mais caro, desde que a empresa de fato apresente uma melhoria no resultado. E aqui eu peguei alguns gráficos do Investidor 10 de lucros versus cotação. Perceba esse caso da Copasa CSMG3. Olhe a correlação entre o lucro em verde e a cotação em marrom. Lucro subiu, cotação subiu, lucro caiu, cotação caiu. Depois de 2015 até 2019, cotação subiu por causa da melhora do resultado. Já para 2021, o resultado caiu e a cotação também, e recentemente a cotação tem subido por causa da melhora do resultado. Então foca sempre no resultado da empresa. Já outro exemplo, BB Seguridade, lucro de lado, cotação de lado,
lucro subiu, cotação subiu, porém, isso aqui foi um efeito extraordinário e na época a empresa ficou cotada na faixa de R$ 38. Aí o pessoal foi lá, não olhou o balanço e praticamente uns 30 para 40% do lucro era extraordinário e o provento também. Aí quem foi lá, pagou caro, teve um dano muito grande na cotação. Aí depois o balanço só piorou e a cotação também caiu. Aí recentemente, de 2021 para cá, o lucro melhorou e a cotação também. Já outro exemplo recente, que faz parte da carteira do canal, a Ferbasa, que o lucro caiu, olha a linha em verde e a cotação também caiu uns 30%. Então sempre fiquem vidrados no resultado da empresa. Já outra pergunta que eu recebi, qual é a minha opinião sobre a Raízen e a Cosan, se vê perspectiva de apreciação na cotação? E o primeiro ponto é que sobre apreciação, ninguém sabe se o papel irá subir, se irá cair, pode ser bilionário, pode ter 60 anos de bolsa, 50, ninguém sabe para onde o papel vai, principalmente para o curto prazo. E aquele ponto, no médio a longo prazo, cotações seguem o resultado. Então, no curto prazo, ninguém sabe, por isso que temos que ficar vidrados no resultado da empresa e se você está pagando um preço atrativo. Outro ponto, opinião própria, eu acho empresas difíceis de analisar e de precificar, dívida alta, mal pagam proventos, principalmente no caso da Cosan, que o dividend yield sempre foi baixo, de 2%, 3%. Então, na minha estratégia, foge completamente dívida alta, múltiplo alto e pagam um provento muito baixo. Então, cuidado, parece que o mercado prega como se fosse uma maravilha, melhor empresa da bolsa. Então, sim, tem a sua qualidade, porém, temos coisas mais fáceis para ganhar dinheiro na bolsa. E a Cosan é um mundo, possui participação na Raízen, na Rumo, na Compass, na Moving, tem a parte de terras e outros investimentos, tem participação na Vale, de quase 5%. A Raízen também possui distribuição de combustíveis, tem a parte de açúcar, etanol, postos de gasolina. Então, não é uma empresa simples para analisar, precificar e estabelecer o seu preço teto. Fora isso, Cosan reportando prejuízo, múltiplo alto, dividend yield baixo e a dívida também está elevada. Então foge completamente do que eu busco para a minha carteira. Aí quer dizer que a performance será ruim? Não, porque vai que de fato o resultado melhora. Outro ponto, eu comentei que tem coisa mais fácil para ganhar dinheiro na bolsa, porque eu irei citar sobre alguns exemplos de empresas simples que geraram uma performance positiva. E aqui no caso da Cosan, a empresa entregou quase 200% de retorno total em 10 anos e eu peguei 5 exemplos, isso aqui não é recomendação, até porque rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e que são ativos aqui, digamos, simples, não precisa ser um gênio, tem vários analistas acompanhando esses papéis, várias casas de análise, tem muita informação aí na mídia e é muito simples de acompanhar. Daí, eu separei 5 empresas, Banco do Brasil, Sanepar, Taesa, Porto Seguro e a Klabin. Então perceba, retornos de 160%, 200% da Porto Seguro, 512% na Taesa, 456 na Sanepar e quase 400 no Banco do Brasil. Enquanto a Cosan ficou um pouco acima do Ibov de 164. Então a moral da história não quer dizer que você tem que comprar isso aqui, mas é só para refletir que não precisa ser um gênio na bolsa para ganhar dinheiro e conseguir uma performance fora da curva, até porque 10 anos atrás você poderia ter olhado para esse tipo de empresa, um banco bastante conhecido, você pode ser cliente, correntista e tem noção que há bastante tempo o banco dá lucro, paga provento. A Sanepar a mesma coisa, saneamento, sempre está lá, concessão de longo prazo, tem dado lucro, paga proventos. A Taesa, da parte de transmissão, e perceba, empresas simples que geraram uma performance positiva. Então a moral da história é que você não precisa investir em algo complexo, difícil de analisar, de precificar, para conseguir gerar uma performance positiva para a sua carteira. E por fim, mais 2 perguntas que eu recebi. Para quem possui R$ 10.000 investidos, 8 ativos na carteira, é muito ou pouco? E se ele deveria concentrar em menos ativos? E esse ponto foi um dos erros que eu citei que aconteceu na minha trajetória, principalmente no começo, que eu possuía um baixo capital investido. E qual o defeito disso, de possuir muitas empresas com pouco recurso, é que ele receberá poucos proventos, R$ 5, R$ 10, R$ 15, que fica até difícil de reaplicar esse provento. Então, na minha visão, que foi um erro na minha trajetória, eu acho desnecessário possuir muitas empresas com baixo capital investido. Porém, a estratégia dele pode ser diferente da minha, não tem certo, não tem errado, podem ser boas empresas que podem gerar valor, então você tem que persistir firme
no que você acredita. Porque a minha estratégia é que eu gosto de concentrar em menos empresas e eu entendo que tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis assim. E por fim, uma pergunta bem interessante: qual é a diferença entre 6% de dividendos e 6% da renda fixa? E o primeiro ponto é que um possui essa possibilidade de crescimento da sua renda passiva e do patrimônio, até porque boas empresas tendem a crescer o lucro e o pagamento de proventos, enquanto outra possui um potencial limitado, porém com menos risco e também não exige tanto estudo e dedicação. E tem aquele ponto, na parte de renda variável, você vai ter que estudar, estabelecer a sua estratégia, aguentar as quedas e faz parte do processo, porém você pode conseguir uma performance acima do que a renda fixa. E também tem aquele ponto que o mercado espera uma redução na taxa de juros, o que pode comprometer essa rentabilidade da renda fixa. E aqui temos uma foto muito boa, que foi uma postagem do Rafael, tem aqui a fonte, que ele pegou a taxa de crescimento anual média no provento de várias empresas, olhando para 10 anos, e o provento da Taesa cresceu na média 4,3% ao ano, o da Engie 5% ao ano, de forma composta, o da B3, Porto e Banco do Brasil na faixa de 6% ao ano na média, Itaú 7% ao ano, e outros aqui, Santander 10,9%, Mali 12%, BB Seguridade 13,4% e a VEG 19,4%. E cabe destacar que a inflação total foi de quase 80% nesse período, o que representa uma inflação média anual de 5,9% ao ano. Ou seja, várias empresas cresceram o seu provento acima do que a inflação. E ainda tem aquele ponto desse gráfico que eu destaquei, o provento recebido do seu bolso cresceu acima do que a inflação. Você pode ter pego esse provento e reaplicado no que você julgar interessante e ainda tem o potencial de apreciação na cotação. Então perceba, retornos aqui muito bons de 10 anos para cá. É evidente que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então, pessoal, comentamos aí sobre várias dúvidas que vocês me enviaram. Comenta aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo que eu posso trazer no próximo vídeo para vocês. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e com isso vocês poderão trocar de corretora ou de assessoria e terão bons benefícios aqui na plataforma. Então, entre em contato aqui abaixo, fala que veio através do canal e pede a tabela com os benefícios do BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.